Opa, boa, vamos lá. A ideia desse vídeo é trocar um papo, né, bater um papo sobre como que foi o meu processo de aprendizagem em relação ao espanhol, e qual foi o resultado que eu obtive com esse processo e talvez assim, algumas coisas que eu faria diferente se eu estivesse começando hoje em dia, né, coisas que eu fui mudando e senti o resultado aparecendo, né. Antes de tudo, né, vou comentar o porquê que eu quis aprender o espanhol, né, porque eu acho que isso serve como um contexto, como uma base para entender o caminho que eu fiz e tudo mais, né. Em 2022, tive uma oportunidade de ir para a Argentina a trabalho, fui para uma conferência, foi a primeira vez que eu saí do Brasil e foi uma experiência extremamente mágica, eu me apaixonei pela cidade de Buenos Aires, fiquei, se eu não me engano, 5 dias na cidade, só que ao mesmo tempo foi uma experiência um tanto quanto confusa, porque junto comigo estava um dos meus chefes, né, que era um uruguaio, e ele era, bom, nativo em espanhol, então eu não tive nenhuma dificuldade com o idioma, não precisei falar com ninguém, né? Todas as interações, vamos no restaurante, vamos trocar dinheiro, qualquer coisa ele acabava resolvendo, né? Então eu não enfrentei essa barreira do idioma e consegui aproveitar muito bem a cidade. E eu acabei ficando assim apaixonado pela ideia de viajar fora do Brasil, porque eu jamais imaginava que isso era possível, dada a realidade que eu cresci, né, de uma família muito humilde. E no ano seguinte eu falei, pô, eu quero sair do Brasil de novo, quero ir para algum outro lugar, e acabei indo para o Peru. Quando eu cheguei no Peru, aí sim eu tive esse choque da língua, né, de, pô, não entendo nada do espanhol, não sei absolutamente nada. Muitas pessoas não falam inglês também nessas regiões, né? E meu inglês também, na época, não era muito bom, então tinha tudo isso pairando ali. E como eu estava muito apaixonado pela Argentina, durante essa viagem, em 2022, eu até falei, eu comentei, pô, eu quero um dia morar nessa cidade, né? E durante essa viagem eu procurei possibilidades de fazer curso e tudo mais e não achei. Em 2023 eu viajei para o Peru no Carnaval, né? Passei 5 dias também, foi super divertido, a culinária super rica, a galera muito amigável. E eu voltei para o Brasil com essa vontade de, pô, quero aprender espanhol para ir para esses países e ter uma experiência cada vez mais rica. Consegui achar um curso de espanhol na Argentina. Achei vários, na verdade, muitos eram de empresas privadas, que você podia ir para a Argentina estudar com essa empresa privada, mas eu achei um em específico que era da UBA, que é a Universidade de Buenos Aires, que era um curso muito barato, intensivo, então você estudava com uma frequência de estudo absurda, e professores nativos ali da própria Argentina, né, e eram professores da graduação, da escola de idiomas, né, da escola de letras ali, de linguística. E aí eu resolvi, pô, vou me inscrever. Eu fiz um teste online para ver o meu nivelamento, um teste da própria UBA, e segundo esse teste eu caí no nível B1, para estudar o curso B1, né, no nível B1. E esse curso, eu acabei optando para o semi-intensivo, né? Então eu fazia, se eu não me engano, 3 aulas por semana e cada aula tinha 2 ou 3 horas de duração, né? E eram dias de semana, então era como, por exemplo, segunda e terça e quinta. Eu não lembro agora os dias exatos, né? Mas eu vou deixar o link desse curso na descrição desse vídeo para quem tiver mais interesse. E tinha a opção também do intensivo, que era todos os dias da semana com uma carga horária maior. Eu acho muito puxado esse intensivo, porque o semi-intensivo para mim já foi um tanto quanto difícil, né? Mas antes de ir para esse curso em específico, né, o curso ele aconteceu em janeiro e fevereiro, e eu comprei minha passagem para ir para a Argentina dia 21 de dezembro, né? Então, quando eu já tinha tudo isso pronto na minha cabeça, de, pô, vou fazer o curso, já paguei, já tá tudo certo, eu comecei a pegar um pouco mais sério no estudo de espanhol de forma autodidata. E como que foi esse processo, né? Basicamente foi YouTube e Duolingo, né? Então eu peguei ali o curso de Duolingo para quem é falante nativo de português e tentei fazer o máximo que eu conseguia. E aí uma das coisas que
que hoje eu tenho isso como conclusão do Duolingo é: não funciona se você fizer poucas lições, tá? E se você fizer bastante lições, é como 10 lições por dia do Duolingo. E o que é o funcionar do Duolingo, tá? O funcionar do Duolingo é te manter em contato com a língua e te fazer descobrir novos, ter uma expansão de vocabulário. O Duolingo é isso, tá? Você não vai melhorar a pronúncia, você dificilmente vai melhorar a gramática com o Duolingo, mas você vai descobrir novos vocabulários e o uso desse vocabulário. Você vai ver ele sendo usado em frases reais. E muitas vezes você não vai usar esse vocabulário que você está vendo ali, porque não faz parte do teu contexto de vida e tudo mais, mas está tudo bem, porque isso é necessário para você ter fluência em um idioma. Então, o Duolingo ele é muito útil para isso, porque ele te prepara para coisas que você não está conscientemente buscando a preparação. Então, talvez você entre, por exemplo, numa aula de espanhol hoje e fale: pô, eu quero estudar sobre um assunto relacionado a entrevistas de emprego. E você entra nessa entrevista de emprego e alguém conversa com você sobre algo relacionado à cozinha. Então, o Duolingo vai te dar esse vocabulário, você vai aprender e vai conseguir usar. Então, o Duolingo, ele é sim muito útil, tá? Para te manter em contato com o idioma de maneira fácil, né? E também essa expansão de vocabulário. E o outro ponto, né, que eu comentei que foi a maneira que eu estudei, foi o YouTube, né? Eu vou deixar também na descrição alguns dos canais que eu utilizei muito nessa época. Eu não me lembro agora do nome do garoto, mas era um garoto mexicano que fala português, assim, excepcionalmente, e ele fez vários vídeos muito voltados para estudantes da língua que são nativos do português, né? Então, por exemplo, quais são os erros mais comuns? Quando alguém quer falar sobre sucesso, acaba falando a palavra sucesso e não êxito, né? Então, você aprende muito rápido quais são esses erros que você tem que evitar, quais são os falsos amigos, como fazer a fonética do espanhol, né? Onde você tem que exercitar na sua boca para melhorar a sua pronúncia. Então isso me ajudou bastante, né? Mas ainda assim eu estava com o espanhol A1, A2 e estava indo para um curso para fazer o B1, né? Eu mal sabia os meses em espanhol, contar em espanhol e tudo mais, e estava fazendo isso já, né? Então eu dei realmente um passo maior do que a perna, e eu acho que foi bom, porque talvez fazer um curso intensivo de A1 e A2 não valesse tanto a pena. E aí, eu fui para a Argentina, então, em 21 de dezembro, né? Passei o Natal, a virada do ano na Argentina, e posteriormente comecei o meu curso ali em janeiro, né? Esse curso, ele é dentro da UBA, né? Que é a Universidade de Buenos Aires. Ele acontece num campus que é específico para ensino de idiomas, para graduação, mestrados e doutorados de idiomas, de línguas, né? E é num polo muito próximo da região de Porto Madeiro, né? A minha recomendação vai estudar lá, é muito maneiro, mas tente não ficar hospedado ali, sabe? Tente talvez procurar um bairro um pouco mais residencial para você ter esse contato e você ter esse deslocamento também para lá, porque viver a cidade é muito importante nesse processo de aprendizado, né? Então, você tem que pegar o metrô, você tem que comprar algo na rua, procurar um lugar novo para se alimentar. Toda essa troca vai te expondo ao idioma e vai te ajudando, né? Então, por exemplo, quando eu fui comprar café, né? Um dia antes da aula, eu escutei, assim, não foi um dia, foi mais do que uma vez, as pessoas pedindo, né? Que era um feca, por exemplo, né? E aí depois eu fiquei, o que é isso? O que é feca, né? Quero provar. E simplesmente era uma gíria local ali de Buenos Aires e tudo mais. Eu fui pesquisar, depois tem um contexto histórico, né? E aí como que foram essas aulas também, né? O curso que eu fiz foi um curso voltado para brasileiros, né? Então a gente tinha mais ou menos umas 15 pessoas na turma. Essa turma foi diminuindo com o passar do tempo, algumas pessoas desistiram, algumas precisaram voltar para o Brasil, teve uma pessoa que ficou doente, infelizmente, acabou não conseguindo continuar. E é uma experiência muito rica, porque tem de
tudo quanto é tipo de pessoa ali estudando. Tem pessoas que estão bem avançadas no espanhol, que levam aquilo muito a sério. Tinha um garoto na minha turma que ele era estudante de letras, né, no Brasil, e foi estudar espanhol ali durante esse período. Tinha pessoas que estavam tentando estudar medicina na Argentina. Tinha um historiador que era professor em uma universidade em Minas Gerais, que foi passar um tempo na Argentina e quis estudar. Tinham pessoas que só queriam aprender o idioma, porque viajam bastante e gostariam de aprender e melhorar o espanhol. Então, essa troca de pessoas estudando por motivos diferentes também é muito interessante, porque essas pessoas vão tendo dúvidas diferentes da sua, que talvez você não teria, e isso te ajuda. O curso em si, a gente teve, se eu não me engano, 3 professores ao todo. Isso também eu acho muito rico, você não estudar somente com uma pessoa, né? Você ter pessoas diferentes te ensinando, isso é uma experiência bem legal. E as aulas na UBA eram bem divertidas e bem amplas, né? Então você tinha desde leitura, a escrita, a escutar bastante os professores, os outros alunos, escutar os outros alunos sendo corrigidos, então você aprendia com o erro de outra pessoa antes mesmo de errar, então isso era muito útil, e a própria fala. O único ponto que eu considero, não considero como negativo, mas é uma coisa que posteriormente ao curso você tem que trabalhar, que foi o que eu fiz também, né? Que é a questão da fala. Como você está numa aula que tem um tempo limitado de 2 horas, são 15 pessoas ao todo, né? Você vai acabar falando pouco. Então, durante esse curso, né, quando eu saí dele, eu ainda não tinha tanta confiança para falar, né? Eu consegui escutar bastante, né, entender a galera, melhorei muito a minha gramática, a compreensão da língua escrita, né? E também a minha própria escrita, mas eu não tinha confiança para ir para um lugar e sair falando, né? Uma outra coisa que eu fiz durante esse curso da UBA, né? Como o próprio curso é muito puxado, você tem uma apostila que você precisa fazer exercícios, fazer tarefas, você não tem tanto tempo para estudar de outro modo, né? O que eu consegui fazer, que é um estudo passivo, né? Ele é muito limitado por si só, mas foi escutar podcasts e músicas, né? Uma coisa que eu gostaria de ter feito e não consegui, não me engajei tanto, era em relação a filmes, né? Os próprios professores indicam muitos filmes, muitas séries regionais que falam sobre a história da Argentina também. Isso é muito interessante. Posteriormente ao curso eu acabei assistindo algum desses filmes, alguma dessas séries, mas durante ali eu não conseguia, porque a rotina já me desgastava bastante, então o estudo já era bem intenso e o que eu conseguia complementar era realmente escutando música, escutando podcast, não consegui complementar de outro jeito. Essa vivência na cidade é muito interessante, então como é um curso ali de 2 meses, caso você faça esse semi-intensivo também, tente ao máximo explorar os pontos turísticos, sair também dos pontos turísticos. Tem uma cidade próximo a Buenos Aires que se chama Tigre, que você pega o metrô e vai em 1 hora, e isso também te tira ali um pouco da zona de conforto, porque você tem que talvez tirar uma dúvida sobre como que pega a linha X de metrô, ou como que você pega um ônibus, dependendo de onde você está localizado. Então, sair desse ciclo comum também é muito interessante. Uma outra coisa que eu fiz, e recomendo bastante, é aproveitar que você está na Argentina e ir para o Uruguai, né? Porque você consegue pegar um barco, né? Uma balsa ali e ir para o Uruguai. Eu fiz isso durante o Carnaval de 2024 e foi muito interessante, né? O Uruguai é um país muito pequeno, então você consegue conhecer bastante cidades. Acaba sendo um país caro, né? Mas vale bastante a pena, porque você sai desse contexto argentino, né, e começa a descobrir algumas outras coisas. O Uruguai também tem gírias locais, tem sotaques um pouco diferentes ali. O sotaque é muito, muito, muito parecido com Buenos Aires, né, porque é a região do Mar de Plata, mas vale a pena. Posteriormente a tudo isso, né, eu acabei concluindo o curso. O curso ele tem provas, né, para você ganhar um certificado no final
supostamente diz que você tem um nível B1, né? Eu digo supostamente porque a insegurança que eu terminei o curso foi muito grande, né? Eu terminei o curso, passei nas provas, né? Você tem vários testes ao longo do curso. Você tem prova escrita, de leitura, também de conversação, né? E você tem uma pontuação mínima que agora eu não me recordo qual que é, mas eu acho que era como 75% para você ser aprovado. E eu acabei passando, mas com essa insegurança muito grande, né? Porque no dia a dia a gente vê que é diferente. Como as pessoas falam, às vezes você vai encontrar uma pessoa para conversar, essa pessoa fala baixo e você está acostumado a escutar coisas no fone de ouvido, então você consegue regular o som, coisas assim. Então eu saí ali com um pouco de insegurança, né? E acabou que eu consegui também fazer uma viagem para o Chile posteriormente ao curso, né? Eu fiquei, eu acho que 10 a 15 dias no Chile, eu não me lembro exatamente. E foi assim um choque de realidade, porque eu tava com essa sensação de, ok, eu estudei, eu tenho um bom espanhol, consigo ter uma conversa, mas quando você chega no Chile, cara, os chilenos te destroem. Foi o momento que eu mais falei inglês da minha vida, porque, por exemplo, eu ia no Starbucks pedir alguma coisa, não entendia o que a pessoa falava, perguntava o que era, e essa pessoa mudava para o inglês para conversar comigo. Então eu acabava mudando junto e falando em inglês. Quando eu estava em março, né, tinha feito essa viagem, voltado para o Brasil, uma coisa que eu já tinha um pouco mais de tempo e vontade também era de ler. E a leitura melhorou muito, muito meu espanhol, muito. Então, erros que, por exemplo, não colocar A na frente de alguma coisa, né, porque talvez em alguns contextos no português a gente não usa assim. Eu comecei a fazer isso de maneira natural, porque eu via aquilo ali escrito com uma frequência absurda, então melhorei muito. Então eu recomendo assim, quando você sentir que a leitura não está algo muito pesado para você, comece a ler cada vez mais, né? É legal que mesmo que esteja pesado, você tente ler, porque isso vai fazer parte do processo para que a leitura não seja tão pesada. Quando eu cheguei na Argentina, eu comprei, eu acho que 3 ou 4 livros, tentei ler, e era assim, muito desgastante ler. Uma dica que eu dou é tente comprar livros sobre histórias infantis, né? Então, os Três Porquinhos, a Chapeuzinho Vermelha, alguma coisa assim. Isso são livros mais fáceis de ler, que são utilizados para alfabetização de pessoas, então eles são escritos já com esse pensamento. E aí eu comecei a ler, ainda não estava enganchado na leitura de maneira extremamente forte, concisa, mas comecei a melhorar. Em abril, quando eu já tinha voltado para o Brasil e tudo mais, já estava em casa outra vez, eu comecei a fazer aulas online, tá? E como que foram essas aulas online, né? Eu descobri uma plataforma chamada Preply ou Preply, depende de como você queira pronunciar, e é uma plataforma onde basicamente você tem um catálogo de vários professores e você pode escolher o seu professor. Você filtra, então, eu quero um professor que fale espanhol de forma nativa, né? E eu quero que ele seja argentino, por exemplo, né? Eu tenho esse orçamento aqui, tem que caber nesse orçamento específico. O meu período de disponibilidade é do período da manhã na segunda-feira, então você consegue aplicar todos esses filtros, achar vários professores, ver os perfis, por que eles dão aula, tem um vídeo, você consegue escutar a voz, ver a velocidade que essa pessoa fala, essa pessoa explica também ali qual é a metodologia dela. Então essa plataforma para mim foi assim absurdamente um divisor de águas, porque comecei a fazer aula por ali, então você consegue contratar a quantidade de aulas que você quer. Eu iniciei fazendo uma aula por semana com um tutor argentino, né? Eu prefiro usar esse nome tutor, porque muitas das pessoas que estão ali não são professores de fato, elas usam a plataforma como um complemento de renda. E tá tudo bem, tá? Porque você tem que entender ali qual que é o seu objetivo, e dentro do seu objetivo você acha a pessoa que te convém, que vai te ajudar. Tem muitos professores com até doutorados que estão dentro da plataforma, então é possível achar essas pessoas caso faça sentido para você. Para mim não fazia, então eu acabei achando mais tutores.
E por que o Preply, para mim, foi muito interessante? Porque agora eu tinha um momento de fala dedicado. Então, a plataforma mesmo, quando você está participando da aula, você vê ali a porcentagem de tempo que você falou e seu tutor falou. E eu lembro claramente que quando eu comecei, o meu tempo de fala era de 20%. Hoje, quando eu faço uma aula, ele não fica menos que 50%. Isso é impossível. Em algumas aulas eu consigo falar até 60%, algo assim, mas menos que 50% ele não fica. Tá? Eu falo bastante, exercito bastante a fala, porque as pessoas hoje que são minhas tutoras também me auxiliam muito nesse processo. Né? Então, se a gente não tiver um assunto, eu vou no mínimo ficar lendo e falando sobre esse texto até que eu cometa um erro, até que seja identificada uma oportunidade de melhoria na pronúncia, algo nesse sentido, né? E no Preply, né, como você tem essa liberdade de marcar quantas aulas você quer, com quem você quer, uma coisa que eu fiz e recomendo que as pessoas façam é tenha mais de um tutor e tenha tutores de regiões diferentes, né? Eu já tive aula com tutoras da Venezuela, da Colômbia, do Uruguai também, do Peru, esse rapaz argentino que me ajudou bastante no começo. Atualmente eu faço aula com uma garota que é de Honduras e uma senhora que é do Uruguai, né? Então essa exposição a diferentes sotaques, né, de outras regiões, acentos, é muito interessante porque são completamente diferentes, então o seu ouvido vai se acostumando e você vai aprendendo maneiras diferentes de falar cada coisa, e isso é útil porque você pode ter pequenos macetes, né? Então, por exemplo, tem algumas palavras que para mim eu considero muito difíceis, mas tem uma variação que é um pouco mais próxima ali do português, ou o contrário, né? Porque às vezes tem algumas palavras que são muito próximas do português que você fala e você fica na dúvida. Isso é português ou isso é espanhol, né? Então, às vezes é melhor você pegar uma palavra que não seja tão semelhante assim. Então, o Preply, assim, é uma recomendação grandíssima que eu deixo aqui, que vocês usem. Tem outras plataformas muito parecidas com o Preply, então fica à vontade para escolher a sua própria e que faça mais sentido para você. Eu comecei a fazer essas aulas, faço até hoje, é o que eu mantenho ali sempre. Mais ou menos por volta de junho, né, eu anotei aqui, eu comecei a tentar escrever, né, e aí eu tenho a escrever de fato também é outra coisa que melhora muito quando você está estudando um idioma, porque você vai percebendo várias dúvidas que você tem, que às vezes falando você simplesmente fala naturalmente e não nota, né? Então, alguma palavra que você fala, pô, isso aqui eu tô falando talvez com L, e será que talvez seja R e ninguém percebeu até agora? Então, a escrita ajuda bastante, você procura novos significados das palavras. O que eu considero como um erro meu, né? Mas faz parte do processo, né? Eu comecei a escrever muito no celular e também no computador, né? E o que acontece é que o celular e o computador tem o autocorretor. Então, às vezes eu digitava algo, não colocava acento, o meu celular ia lá e corrigia e eu não aprendia aonde o acento deveria estar, né? Por mais que eu via e tudo mais, eu percebi que quando eu comecei a escrever na mão, minha escrita melhorou bastante. Então, eu recomendo aí que você tente fazer uma mescla dos dois, tá? Escreva um pouco no celular, escreva algumas coisas também à mão, tá? Em novembro também eu tive a oportunidade de viajar para a Espanha, né? Foi uma viagem muito rápida e foi interessante porque o sotaque da Espanha é totalmente diferente, né? Eu optei por estudar e tentar falar com um sotaque mais argentino, né? Muitos brasileiros costumam também tentar aproximar o próprio sotaque. Como a gente é brasileiro, a gente vai ter o sotaque de brasileiro, isso é impossível de fugir, a não ser que esteja assim, estudando e falando espanhol há 10, 15 anos, aí sim você consegue diminuir de uma maneira muito forte o seu sotaque, né? Mas é comum que os brasileiros optem por ter um sotaque mais parecido com o da Colômbia e do México, né? Em algumas regiões isso é um pouco difícil, né? Mas por modo geral seria isso, né? Colômbia, México, porque
México ainda mais, porque são sotaques que a gente diz como mais limpos, mais neutros, então é mais fácil de replicar, né? Mas ainda assim, como os brasileiros, a gente tem um sotaque relativamente forte, notável ali. Mas a ideia de ir para a Espanha também me ajudou bastante, porque você vê o uso do vosotros de maneira totalmente frequente, né? E aí você vai compreendendo por que as coisas são daquela maneira, né? E apesar de ter feito todas essas viagens, né, se eu não me engano foram 4 nesse primeiro ano, eu não diria que as viagens em si tiveram um valor muito grande no processo de aprendizado do espanhol, tá? Porque uma coisa que eu noto é que o espanhol de viagem, o idioma de viagem, isso vai se repetir também com o inglês ou qualquer outro idioma, né? Ele acaba sendo muito básico, né? Então, é muito de você conversar num restaurante, de você pedir uma informação na rua, de você falar alguma coisa com o Uber. Então, você acaba não aprendendo muito, sabe? Você dá uma praticada, percebe alguns erros, mas essas viagens rápidas, elas não fazem tanta diferença no seu estudo do espanhol, né? Quando você faz uma viagem mais longa, que você está fazendo um intercâmbio, que você vai criar um pouco de relacionamento ali em alguns locais, aí sim faz diferença, né? Você começa a ter conversas mais profundas e em detalhes que antes você não tocava, então isso faz bastante diferença no seu aprendizado. Agora, essas viagens rápidas, eu diria hoje, analisando, que você consegue suprir essa necessidade, esse gap, né, essa abertura, com a internet. Você consegue abrir um Omegle hoje e falar com pessoas da Espanha ali 1 hora por semana e se acostumar, e vai ter um resultado talvez até melhor do que viajar para a Espanha, né? E aí, quando você realmente for para a Espanha, você já pode tentar ter esse foco em algo mais profundo, né? Por exemplo, como ter esse algo mais profundo, né? Visitas guiadas. Quando eu acabei não anotando isso, né? Mas quando eu estava na Argentina, eu fiz bastante dessas visitas guiadas. Na Espanha eu acho que eu não fiz nenhuma, mas você escuta vocabulários diferentes, a pessoa vai falando de uma maneira tanto quanto mais rápida, mas ainda assim didática, então é uma ótima oportunidade para você aprender. Você vai fazer essa visita guiada muitas vezes em grupos, e esses grupos vão ser de diferentes lugares, vão ser turistas assim como você, então você vai ter a oportunidade de escutar uma pessoa falando em espanhol com um sotaque diferente, vai poder conversar com essa pessoa, tirar dúvidas, você vai ter a oportunidade de fazer uma pergunta para o guia, então é muito interessante. No Uruguai também eu fiz bastante visita guiada, recomendo muito, porque tem muita informação sobre história, que tem ligação com o Brasil também, então são experiências muito ricas, né? Então, basicamente, esse foi o meu processo de estudo de espanhol no primeiro ano, né? Posteriormente, esse primeiro ano, eu posso tentar gravar um vídeo para comentar, né? Uma outra coisa que eu fiz, que também não anotei aqui, mas eu acho que é útil falar, existem vários simulados online de níveis de espanhol, né? Então você consegue hoje fazer esse simulado e ver se você está no A1, se você está na A2, B1, B2, e é muito legal, porque você pode fazer esse teste, passar 1 mês, 2 meses e fazer de novo e ver se você teve evolução. Isso é bacana também, até para você compreender o ritmo de evolução, né? Então, quando você está no A1, para ir para o A2 é muito rápido, e do A2 para o B1 também é muito rápido. Agora, quando você chega no B1, B2 e você fala, pô, quero chegar no C1 em um ano, assim, é possível, mas é muito difícil, sabe? Então você precisa de uma dedicação maior, você vai começar a estudar coisas totalmente distintas do que você estudava antes, então o seu modo de estudo também muda bastante, porque você falar fluentemente um idioma e passar num teste C1 é um tanto quanto diferente, né? Então eu recomendo assim, faça esses testes simulados. Num primeiro momento não recomendo pagar por testes de fato, porque tem bastante opção opção disponível, então
eu acho que é um bom exercício, assim, uma boa maneira de medir se você está tendo evolução ou não. Muito provavelmente você vai receber bastante feedback de outras pessoas que o seu espanhol está evoluindo, mas também é interessante fazer esse teste ali, tá? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Vou deixar essas informações na bio dos links que eu comentei. E é isso, qualquer dúvida me escrevam, eu tento responder aqui nos comentários também. E se fizer sentido, eu gravo um segundo vídeo. Até mais!